Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOACM. De todas as semanas, a gente está trazendo informações relevantes sobre esse universo de banco de dados Oracle para poder te ajudar a levar a sua carreira para o próximo nível. Dessa vez eu estou com o JP aqui mais uma vez. Tudo bem, JP? Tudo certo, Guilherme? Com você? Show de bola, meu irmão. E vamos lá, cara, um tema que é bem relevante, que foi vindo de uma dúvida de um aluno, cara, a respeito sobre o script do CAT Upgrade, né? Quando que a gente utiliza ou não. E eu acho que envolve alguns conceitos importantes até para a gente poder falar por aqui, né, cara? De como que a gente consegue realmente entender, primeiro, o que que esse cara faz, quando utilizá-lo, né? E até mesmo algumas novidades que tem nas últimas versões aí que estão começando a substituir esse cara para ser executado diretamente, né? Eu acho que quando se fala de upgrade, acho que para começar nosso bate-papo sempre existe uma confusão, né, cara? O que é uma migração, o que é um upgrade, né? Então acho que muita gente às vezes confunde um upgrade simplesmente com uma migração, ou uma migração com um upgrade. E pela definição da Oracle, cara, o upgrade é quando você atualiza aquele seu banco atual que você está ali, né? Já a migração quando envolve uma mudança de arquitetura, uma mudança de máquina, né? Então, muitas vezes, quando a gente vai simplesmente mudar para a versão 19, nem sempre é uma migração, às vezes pode ser só um upgrade, né, cara? Exatamente. A gente tem essa diferenciação, né, do que é uma migração, do que é uma atualização, no caso, um upgrade, né? Então, realmente tem essa diferença, depende muito do escopo, na verdade, envolve muito mais do que somente fazer uma atualização do software, né? Uma migração envolve, muitas vezes, um outro servidor, pode até ser no mesmo servidor, vai envolver pelo menos um outro Oracle Home, então, realmente envolve bastante coisa quando a gente fala de migração, né? E migração está aberto também, né? Vocês têm os métodos de migração, né? Então, atualização, se não for por migração, aí a gente está falando de um upgrade direto realmente, né? Que esses são o tema que a gente vai discutir hoje, esclarece essa dúvida que chegou para a gente. Show de bola, JP. Vamos lá, cara. Primeira coisa, eu acho que é importante a gente falar, né, cara, que nós temos vários métodos de upgrade, né? Então, é sempre bom a gente poder falar isso. E tem vários métodos também de migração. E quando a gente fala de métodos de upgrade, né, a gente sabe que muitas vezes você vai precisar atualizar o seu catálogo interno, né? O dicionário de dados, as tabelas do dicionário de dados do banco de dados, né? E eu acho que é aí que começa a entrar realmente o porquê desse cara, né? A migração, muitas vezes, ela é uma oportunidade para o upgrade, né? Para você mudar de versão. Então, é muito uma questão de realmente de aproveitar aquele momento, de conseguir unir as duas manutenções numa só, né? Às vezes está com pretensão realmente de fazer o upgrade, mas você prefere fazer num ambiente isolado para preservar o ambiente original. Então, você entra nesse meio que esse conflito, né? Só que muitas vezes você não tem um outro ambiente, né? Então, realmente, você precisa fazer o upgrade direto. Então, é um mecanismo mais interessante se você realmente tiver um outro ambiente, poder fazer a parte, mas se não tiver também, é de boa, você consegue se precaver fazendo alguns backups, de Oracle Home principalmente, tá? É backup simples mesmo que eu falo, é realmente baixar os serviços Oracle e fazer um targz lá do Oracle Home, isso é uma sugestão, né? Alguns fazem backup de VM, etc. Agora, é realmente importante você definir os mecanismos de migração, né, que você vai utilizar. Tá? Acho que não vai entrar muito no âmbito agora, nesse primeiro momento, de upgrade, tá? Porque isso aqui, a parte da migração, acaba contemplando isso também, né? Então, a gente tem mecanismos de você realmente levar um ambiente para uma nova versão, para um novo servidor, que justifica a questão da migração, né? Então, a gente pode utilizar o Datapump convencional, a gente pode utilizar o Datapump com Transportable Tablespace, né? O RMAN com Transportable Tablespace, junto com o Datapump, realmente é uma mistura de vários produtos ali, mas que realmente pode interferir, tá? Então, realmente você tem situações que você vai precisar adequar, tá? Possui, inclusive, RMAN entre plataformas, mas tem que checar as compatibilidades. Enfim, você tem algumas, tem o plug-and-plugin, um plugin, na verdade, o remote clone, enfim, você tem diversas opções, inclusive dá para fazer via SQL Developer também, né?
com a ferramenta o wizard de migração deles, VSQL Loader, enfim, é realmente uma gama muito grande de possibilidades e cada um vai se adequar com o que você precisa e de acordo com o que você precisa também, se é entre versões, se é para uma outra versão, daí entra a questão do upgrade junta, né, que a gente vai discutir aqui. Então, realmente encaixar no que você precisa. Exato, cara. Eu acho que é legal a gente sempre contextualizar, assim, alguns cenários práticos, para o pessoal realmente entender, primeiro, o conceito do Cat Upgrade, né? O que esse cara faz, afinal, e também alguns exemplos de quando ele é utilizado, né? Eu acho que isso vai responder bastante a dúvida que nós tivemos aqui do Kleber, onde ele perguntou se quando você está fazendo um export-import, um data pump, né? Se nesse processo ele precisa rodar, por exemplo, esse Cat Upgrade, né? Ou não. Acho que o grande ponto para a gente entender conceitualmente cara, o que você está movimentando realmente é o quê? Contém os metadados, contém o dicionário de dados, contém realmente a área ali interna do Oracle, da System, da Sysaux, daquelas namespaces principais, né? Acho que esse é uma grande observação a ser feita, né? Porque muitas vezes, cara, quando a gente está falando desse processo de upgrade, né? A gente sabe que se a gente mudou o software, dentro do banco vai ter algumas informações que ainda estão achando que o software é 12, né? Ao invés de 19, por exemplo, uma migração de 12 para 19 ou de 11 para 19, né? E eu acho que é aí que começa essa parte mais conceitual, né, JP, de quando que a gente realmente vai utilizar esse cara, né? Exatamente. Baseado já assim, no escopo que você realmente precisa migrar, né? Então, se você está fazendo via data pump, como é o caso da dúvida do nosso amigo, realmente você não precisa, pelo menos não necessariamente no primeiro momento, fazer a execução do Cat Upgrade, né? Porque como o Guilherme já falou, se você instalou um software Oracle novo, um Oracle Home novo, a versão final já 19C, né? Por exemplo, você já vai ter o catálogo todo atualizado, com patch aplicado e tudo mais, tá? Então, não necessita, para essa estratégia, qualquer execução de script upgrade, como o Cat Upgrade, catctl, enfim. Não precisa de qualquer execução nesse sentido, né? Então, agora, se você vai fazer uma migração envolvendo RMAN, por exemplo, ou fazer o próprio upgrade, ou também utilizando um mecanismo full Transportable Table Space lá, mais completo, com tudo, talvez realmente você precise, no caso do full Transportable, né, executar o Cat Upgrade, tá? O RMAN, você vai precisar também fazer diretamente, óbvio, né? E também se você estiver mudando, por exemplo, o plug and plug da versão 12.2.1, 18 para 19, realmente também você vai precisar executar algum script upgrade, tá? Não necessariamente o Cat Upgrade, né? Porque deixa eu falar um pouco mais adiante que ele é um cara já existente, mas evoluiu em termos de script, tá? Que a gente vai falar um pouco melhor aí. Mas é importante, respondendo essa dúvida do nosso amigo, antes de continuar, é realmente dizer que no modelo export, import convencional lá do Datapump, você não precisa executar nada de catálogo, de Cat Upgrade, etc. Né? Realmente é uma migração que é bem limpa, inclusive. Você pode até levar full, né? Vai acontecer um monte de erro lá, porque os objetos já existem relacionados com o catálogo, né? E você vai importar, no final das contas, o que interessa para você, que são os objetos de usuário, né? Eu recomendo, já uma sugestão também, que você levar somente o que interessa, né? Só o que te importa. Ou importar somente o que importa, né? Para você, que é os objetos, table spaces, objetos realmente de usuário, não de sistema, né? Então, system, sysaux, etc. Não acho interessante que você leve isso, né? Porque realmente você vai ter, primeiro, você vai sujar muito seu log, não vai ser importado porque os objetos já existem, ele não vai recriar os objetos, né? E até não faria sentido, porque é objeto de versão anterior. Então, para uma datapump convencional, ele te exime de qualquer necessidade de utilizar o Cat Upgrade, você não precisaria. Cara, perfeito, JP. Eu acho que tem alguns exemplos clássicos, né, cara?
é aquilo que você falou, você instalou o software Oracle, criou um novo banco de dados, cara, o catálogo já está naquela última versão daquele software. Se você realmente está pegando o RMAN e restaurando ali numa nova versão, ou até mesmo que envolve o caso de uma migração ou movimentação, né? Ou simplesmente pegando no mesmo servidor, atualizando o software, e aí, cara, você vai ter necessidade de fazer o CAT upgrade. Então, são alguns exemplos práticos que a gente consegue realmente ter essa visibilidade. E outro exemplo também, cara, a gente está falando da arquitetura multitenant, né, cara? Quando você está migrando de não CDB para CDB, né? Nesse caso, especificamente, é uma migração considerada, de acordo com os papers dos datasheets da Oracle, que é relacionado realmente a uma mudança de arquitetura, né? Que é, de fato, uma migração, não é simplesmente uma atualização. E mesmo não mudando a versão, você tem que rodar o CAT Upgrade também, né, cara? Você até fez uma aula disso para os alunos, né? Fizemos uma aula sobre esse tema, que é bem interessante, né? Realmente a ideia é te mostrar esse cenário, que é um cenário que você encontrar no seu dia a dia, realmente, da sua empresa, a empresa que você trabalha, né? Ou das empresas que prestam serviço, que é, o cara realmente quer fazer um upgrade, ele quer uma versão mais nova, e assim, acho que reforçando mais uma vez, a gente tem feito isso ao longo dos podcasts, né? É realmente ressaltar e reafirmar que a partir da versão 21C, a gente não vai ter ambiente que não seja multitenant, né? Obrigatoriamente, os ambientes serão multitenant. Então, já pensamos, né? Todas as nossas aulas, nosso conteúdo voltado para o 19C já é envolvendo multitenant, né? A gente entende isso como uma antecipação de uma coisa que se realizou dentro do 21C. Então, por isso, todas as nossas aulas são baseadas em multitenant. Então, daí a importância que a gente achou realmente fazer uma aula, e é uma aula muito pedida, né, pelos alunos, era muito pedida, sobre essa atualização de uma versão mais antiga para uma versão mais nova, no caso 19C, e realmente fazer esse upgrade utilizando o ambiente PDB, né? O PDB tirado ali da versão anterior, com um PDB novo, mas é algo que também se aplica a ambientes não multitenant ainda, né? Se você falar, por exemplo, uma versão 11 para uma versão 19, você consegue fazer o upgrade, 11.2, né? 11.204, você consegue fazer o upgrade, mas também realmente vai exigir a execução desses comandos, tipo o CAT upgrade que está falando, né? Perfeito, JP. E, cara, é legal até a gente falar um pouquinho também sobre essa evolução do CAT Upgrade, né? Porque antes a gente executava, a gente até pode executar esse cara quando a gente está fazendo aquele tipo de upgrade manualmente, né? Via SQL Plus ali no modo bem raiz, executando todos os comandos, que a gente sabe que é um processo que você tem que estar ciente muito bem daquilo, do controle que você está fazendo, né? Você tem realmente o controle mais na mão das atividades que estão sendo feitas, mas muitas vezes as ferramentas utilizam esse cara, né? Então, quando a gente fala do DBUA, muitas vezes ele vai chamar esse cara por trás, né? E nas versões mais novas, né? Nós temos até a questão do CAT Upgrade ele ser realmente substituído pelo Parallel Upgrade Utility, né? Que é o CAT-CTL.pl, né? E também temos o DB Upgrade, né? Então a gente tem visto, inclusive, evoluções, mas que muitas vezes, na verdade, esses utilitários, né, como o DBUA, etc., eles fazem chamar desse script que ele ainda existe realmente lá por trás, né? Que basicamente tem essa função de estar sempre atualizando aí o catálogo interno. E é importante a gente falar que o que inclui o catálogo interno, né? As views internas, as packages, as types, as Java packages, quando a gente fala de Real Application Cluster, também tem uma parte ali interna do catálogo, a parte de multimídia, de XML Database, de Oracle Tests, de OLAP, de Spatial, de Data Mining. Então, todos aqueles componentes que nós temos ali dentro do Oracle Database, que muitas vezes alguns a gente consegue até selecionar na hora da criação, né? Eles precisam ter essa informação de qual versão que ele está atualmente, né? Então, muitas vezes essa informação é de não CDB ou PDB, né? Ou muitas vezes essa informação também está relacionada aí à questão de versionamentos, né? Das versões em si, que também são assuntos relevantes, né? Mas a gente tem visto que com a evolução, muitas vezes a gente tem formas... Isso que eu acho bem legal do Oracle, né? Você tem várias formas de fazer a mesma coisa. E muitas vezes uma ferramenta pode te ajudar muito a fazer uma atividade de forma bem rápida, e muitas vezes, cara, pode dar algum erro na ferramenta, você quer executar de forma um pouco mais manual para debugar, para ver o que está acontecendo e ter um controle maior, porque é um processo que você realmente já faz, já conhece.
E eu acho que esse que é o grande ponto, né, cara? Que muitas vezes a gente vai estar chamando esse script por trás, né, JP? Exatamente. Várias maneiras de fazer a mesma coisa, né? É uma coisa que a gente está parecendo meio repetitivo falando isso, mas é uma verdade, tá? E é importante a gente relembrar isso aí também, que o Oracle realmente proporciona isso. Porque, no final das contas, um upgrade é um upgrade, né? Os mecanismos de você fazer, às vezes é um comando que você chama que é diferente, mas por trás, ele só tem um catálogo para atualizar. A recompilação dos objetos é a mesma. Então, você faz por meios diferentes, mas para realizar a mesma coisa, né? Então, ele vai atualizar para a gente, tá? Independente do comando que você utilizar ali, do mecanismo que você escolha, né? Então, a gente tem o DBUA, para quem está habituado com a interface gráfica, né? É um mecanismo bacana, que exige menos ação ainda, que você põe para rodar e deixa o pau quebrar, mas demora um pouco mais, do meu ponto de vista, até porque ele tem que ir atualizando também as informações na interface gráfica, mas realmente um mecanismo que você faz ali. E a gente fez aula sobre isso também, sobre DBOA. Bacana, é simples, sem complicação nenhuma, e não exige muita expertise poder fazer, né? Agora, se a gente partir para as questões do Parallel Utility, como o Guilherme citou, aí realmente a gente entra já numa camada de linha de comando, né? Mas também não é nada complexo, né? Nada difícil, que você precisa realmente exigir muita implementação. São poucos scripts para serem executados. Na verdade, assim, a gente pode definir em dois scripts, né? Basicamente, né? A gente tem o DB Upgrade, que ele vai fazer para a gente ali é chamado de shorthand, né? Ele é um comando mais curto. Na verdade, é um comando só como a gente falou, é um comando que ele faz uma série de coisas por trás. E, na verdade, ele chama para a gente o catctl.pl e o catupgrade. Ele chama os dois ali e os dois executam a ação, né? Agora, você explicitamente pode chamar também o catctl e o catupgrade para executar, né? Explicitamente ali na mão ali, pode ser sequencial, não precisa ser na mesma linha de comando, mas você pode chamar aí individualmente, se você tiver um pouco mais de expertise, né, já com administração, mas fica muito a seu critério, né? E a gente vê muito, quando a gente fala de Oracle, das pessoas fazerem muito por linha de comando, porque a gente tem um pouco mais de controle do que está rolando, que o log, ele vai sai para você ali na frente, ali, você vai acompanhar, você consegue saber exatamente qual script está executando, né? No caso, por exemplo, se você utilizar o DB Upgrade, você sabe que momento que está rodando o catctl, você sabe que momento está rodando o cat upgrade, então você consegue fazer um acompanhamento bem bacana também e traz uma série de informações. Então, não existe também como eu falei, muita implementação, mas é um mecanismo que você acompanha também de forma mais de perto, né? Desde que você tenha um pouco mais de conhecimento ali. E também, em relação ao DBOA, um mecanismo bem tranquilo de fazer, tá? Não tem muito desafio, não, com relação a isso. É bacana, evoluiu, porque eu acho que tinha mais scripts, né, Guilherme, para executar anteriormente. Se você rodar o DB Upgrade aqui, por exemplo, uma linha só de comando. Já te salva meio mundo aí, você tem que rodar, antes de rodar catproc, enfim, uma série de outras coisas que hoje não precisa mais, né? Exatamente, JP. E, cara, tem uma pergunta aqui do Jonas, que é um aluno aqui da DBA-OCM. Ele colocou, nesse tema de migração e upgrade, os patch sets são considerados upgrades ou trata-se apenas de correções? Eu vou falar aqui um pouquinho da minha visão e aí você me corrige, cara, se eu estiver errado, viu, JP? Cara, na minha visão, cara, nós temos aí a migração realmente envolve movimentação, né, mudança de arquitetura, algo realmente um pouco mais drástico. Upgrades seria realmente a nível de versões, né? Então, estou falando aí, de sair da 11 para 19, da 12 para 19, da 18 para 19. E os patches em si, cara, não chega a ser um upgrade, né? Chega a ser basicamente um patch de correção, realmente, né? Então, até mesmo nós temos um módulo lá de Deploy Patch Upgrades, né? Que a gente mostra, por exemplo, muitas vezes uma aplicação de um patch específico lá na questão do grid, né? E que não necessariamente foi um upgrade, a versão continua a mesma, mas simplesmente foi implementado alguns patches de correção, quando você dá uma olhada no LS Inventory, que foi adicionado realmente todos os patches corretivos, né, que muitas vezes sai com uma frequência bem maior do que as releases realmente de upgrade, né? Exatamente, concordo plenamente contigo. São
mudanças menos drásticas, né? Esses patches, né? Às vezes é a substituição de um arquivo mesmo de sistema operacional, por exemplo. Então, nem envolve a camada de banco de dados, né? Muitas vezes. Claro que, em muitos casos de aplicação de patch, ele pode, dentro do procedimento lá, pedir que você rode o data patch, né? Que realmente ele faz uma recompilação do objeto para aquele binário, por exemplo, que ele colocou lá. Então, pode existir. Mas, sim, em linhas gerais, é uma mudança menos drástica. Se você fizer essa mudança, não deve afetar, mas, evidentemente, pode acontecer, tá? Já que, dependendo do nível de patch que seja aplicado ali, pode realmente interferir, mas não é uma mudança drástica, né? O que importa, assim, de forma primária, é realmente o update que você está daquele ambiente, né? Se por exemplo, vamos falar já do 19, por exemplo, se é o 19.10, né, que é o mais novo que tem agora, né? Então, realmente, você fazendo para 19, independente de versões, você não deve encontrar problema. Isso não é um upgrade, né? Isso não é um upgrade, é só uma migração, né? Mas, como boa prática, evidentemente, sugerimos que você mantenha os níveis de compatibilidade, tá? Então, isso aí não entra na questão realmente de ter que executar o cat upgrade, ele não vai entrar, o cat CTL, DB upgrade, ele não vai entrar nesse mérito, não, tá? É um outro nível, realmente, de atualização e de correções, pequenas correções, né? De bugs e vulnerabilidades que existem no ambiente, né? Exato. Normalmente nos patches ele só corrige aquilo que tem lá, né? E quando se fala de um upgrade, ele modifica a estrutura, traz novas features, traz realmente muitas alterações dentro das tabelas do dicionário de dados do Oracle, né? Então, realmente são alterações mais drásticas que a gente consegue visualizar. Espero que tenha respondido aí, Jonas. E, cara, tem o Matheus aqui, ó, perguntando algumas coisas sobre RMAN, cara, só que não tá tão específico assim a dúvida dele. Por que não consigo fazer um Auth Database Close no RMAN? Ele reclama de sessão ativa. Já no SQL Plus não tem esse problema. Cara, se você for um aluno da DBA-UCM, coloca lá na nossa comunidade de alunos um print, tá? Eu acho que a gente não tem todas as informações aqui necessárias. Por exemplo, você está fazendo isso especificamente para um PDB, você está usando multitenant, se não está, até mesmo o erro que está dando, tá? Então, se você puder ser um pouco mais específico, e se você for aluno, cara, coloca lá na comunidade de alunos que a gente vai te responder, e às vezes a gente pode até fazer uma aula, cara, mostrando como resolver essa questão, dependendo do que for, beleza? JP, alguma consideração aí, cara, sobre esse tema? Não, esse tema foi bem... Acho bacana a pergunta que foi feita, né? Para a gente realmente conseguir unir ferramentas distintas, né? E temas distintos num tema único aqui, para falar que realmente o que funciona e o que não funciona, né? Então, na nossa aula, tá lá disponível na plataforma de alunos, a gente passa, evidentemente, a gente cobriu a maioria dos tópicos aí de migração, né? Então, a gente cita os métodos de migrações que existem, e a ideia é realmente a gente conseguir cobrir essas lacunas de dúvidas que existem dos alunos, porque são dúvidas pertinentes, são dúvidas do dia a dia, né? Se pode, não pode, se faz ou não faz. Então, foi bem interessante. Acho que a gente conseguiu esclarecer a dúvida. E, enfim, é basicamente isso. O conteúdo foi bacana. Agora, essa dúvida do Matheus aqui, eu acho que me parece que é voltada para multitenant mesmo, né? Depois, se ele for aluno lá, ele puder mandar para a gente lá a questão explicando um pouquinho melhor. Mas me parece que de multitenant, que é um comando que eu acho que não vai conseguir realmente fazer pelo RMAN, ele vai conseguir fazer pelo SQL Plus. E é só fechar, na verdade, um PDB, né? Me parece. Mas vamos deixar ele, ver se ele consegue responder para a gente lá, para a gente, de repente, até traz aqui como um novo tema de podcast, né? Quem sabe, né, cara? Show de bola, JP. E, cara, só reforçando aqui a dúvida do Kleber, cara, se você está na versão 11.204, você vai fazer o processo via export, import, data pump, você não precisa rodar o cat upgrade, tá? Você já vai ter criado o seu banco lá, o seu banco já vai ter o catálogo dele com a estrutura aí, todo pensando no 19 já, então não tem essa necessidade, você traz realmente só os dados e os metadados aí, tudo que tem dentro da System, da Sysalx, não precisa ser atualizado, então pode ficar tranquilo, você não vai precisar rodar esse cara quando você está utilizando o Datapump. Fechou, só complementando aí, só passar uma outra visão,
também, que a gente não falou, mas de repente é uma outra maneira de enxergar, né? Então, lembrando que se você criou um banco novo, né, para onde você está migrando via Datapump, o Datapump faria a função, por exemplo, de uma população do banco de dados, né? É como se você criar tabelas novas, que é uma coisa que você faz no dia a dia no banco de dados, né? Então, isso não exige nenhum tipo de execução de script de atualização, né? É criar uma tabela nova, que é exatamente o que o Datapump faz. Ele cria os objetos no banco de dados, né, como se fossem novos, né? Vai criar a tabela, vai popular a tabela, vai criar os índices, as constraints, etc., né? Então, essa é uma outra visão, né, para deixar ainda um pouco mais claro ainda se é possível, se não deve ou não deve executar essa questão do script. Show de bola, JP. Fechamos então aqui, cara. Mais um tema, mais uma dúvida de alunos. Obrigado aí mais uma vez pela sua participação, cara. Tamo junto e até a próxima. Tamo junto, um abraço. Valeu. Então é isso, pessoal. Fechando aqui mais um podcast. Lembrando que todos os dias tem vídeos novos aqui no canal da DBA-OCM. E coloque sua dúvida, coloque sua sugestão. A gente realmente dá uma preferência para a dúvida de alunos, tá? Nesses podcasts. Mas a gente está aqui realmente para poder trazer sempre informações relevantes sobre esse universo de banco de dados Oracle, tanto para quem está iniciando no nível intermediário, no nível avançado, trazendo temas da prova de certificação, temas de projetos reais para que a gente consiga te ajudar. Lembrando que essa experiência também vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Então assine também lá nas plataformas de áudio para você consumir esse conteúdo, beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.